Na semana passada eu me deparei com uma situação que foi bastante interessante, né? Uma prima minha me recomendou como advogado para um irmão da igreja dela, ele entrou em contato comigo, é um angolano que contratou uma empresa de viagens aí, também de angolanos, para que fosse feita a renovação dos passaportes dele, da esposa e dos dois filhos, para que ele pudesse aproveitar um preço de passagens aí vantajoso e pudesse assim ir para Angola visitar o restante da família. A questão é que eles não colocaram isso por escrito, foi um contrato verbal e, segundo ele, a pessoa deu a ele um prazo de 15 dias para poder entregar esses documentos em mãos, né? O problema é que esse prazo não foi cumprido, né? A pessoa levou 45 dias mais ou menos para poder entregar os documentos e quando ele foi procurar as passagens para poder fazer a compra, o preço já havia quase que dobrado. E aí ele queria se valer de uma ajuda jurídica para que, enfim, essa questão pudesse ser resolvida. Ele tinha ali, ele pagou metade do valor, ele fez pagamento em dólares, né? Ele pagou metade do valor, faltava uma outra metade, ele queria não pagar essa outra metade e usar para pagar a diferença das passagens, o fornecedor não aceitou. Enfim, era uma situação mais ou menos assim. E quando eu analisei aquilo que ele tinha, né, para dizer aquilo que ele tinha para apresentar, para mim ficou muito claro o seguinte: não havia como provar minimamente essa os termos do negócio que eles ajustaram. Foi tudo feito de boca. A pessoa deu a ele um recibo, uma ordem de serviço, e onde não havia esse detalhe desse prazo. Realmente, até para mim, que não faço parte desse tipo de trabalho, me pareceu um prazo muito pequeno, né, 15 dias para poder entregar toda essa documentação, enfim. E eu não consegui vislumbrar sucesso na. Não é sucesso, não consegui vislumbrar vantagem na propositura de uma ação judicial para poder lidar com esse caso. Tinha, enfim, alguns detalhes, a gente entrou numa ligação telefônica com esse fornecedor e tal, e, bom, ele tem pressa para viajar, ele tem urgência nessa questão. O processo de direito do consumidor vai levar aí alguns meses a fio e coloquei essa situação para ele, coloquei vantagens e desvantagens e expliquei para ele o que poderia acontecer, que a chance de sucesso ela não era tão grande assim, que no direito do consumidor existe a inversão do ônus da prova, mas ela não é um pressuposto, né, da, da jurisdição consumerista. Ela precisa ter elementos mínimos que levem a indicar ao juiz a viabilidade da inversão do ônus da prova. Eu, particularmente, não via essa viabilidade nesse caso, né? Tem um ditado que diz que o advogado ele é o primeiro juiz da causa, né? Então, eu avaliando essa situação, eu não consegui enxergar essa, essa viabilidade, né? Para mim, como advogado, seria uma vantagem entrar com a ação, porque eu não trabalho pelo êxito, então eu cobraria um valor, ele iria me pagando desde já, e no final, se ele tivesse algum sucesso, algum resultado, eu ainda receberia uma porcentagem, né? Mas e se ele perdesse, o prejuízo era só dele, eu já recebi, enfim, tem essa questão. Só que não me pareceu justo isso, né? Então eu falei a verdade para ele. Falei que eu não enxergava que isso fosse vantajoso, né? Coloquei essa situação. E ele decidiu então por não entrar com ação e ceder em alguns pontos, fazer um acordo com o prestador de serviços e resolver comprar logo as passagens, pagar o valor a mais e ir viajar logo, porque ele tinha urgência nesse assunto, né? E quando a gente finalizou o atendimento, quando ele foi me fazer o pagamento, eu acabei recebendo só pela consulta um valor, assim, um valor bem menor do que eu poderia receber se tivesse entrado com a ação. Ele me mandou essa mensagem aqui. Mas me manda o Pix, tá?
Amanhã eu faço o Pix para você. Muito obrigado, tá? Pela orientação. Imagina, se não fosse você, talvez eu queria já entrar com a ação e depois as coisas ia só complicar, meu. Preciso viajar. Às vezes temos que dar o braço a torcer, né? Não tem o que fazer. Obrigado, tá? Então veja você que esse tipo de atitude, eu sei que eu posso estar sendo ingênuo, eu sei que eu posso estar sendo, enfim, acho que a palavra é essa, ingênuo, mas aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então eu prefiro falar a verdade, receber menos dinheiro pelo meu trabalho, muito menos dinheiro no caso, mas ter ali um testemunho de confiança, ter ali a aprovação moral e profissional de um cliente que amanhã pode precisar de mim de novo, do que simplesmente iludi-lo e não, vamos entrar com ação, a gente vai que vai e tal, não sei o que, e papapá, e depois a pessoa se sentir prejudicada. Né? Eu não gostaria de passar por esse tipo de situação e não gostaria de fazer com que outra pessoa passasse. Né? Eu fiquei contente com o elogio que ele me fez, e por isso aqui que eu estou compartilhando com vocês essa questão. Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal, pela honestidade sempre, decência sempre, correção no trato com os clientes e vamos em frente. Um abraço a todos. Obrigado, a gente volta com mais vídeos.